cabeça pra cima. Hoje conversando com você sobre alimentos antioxidantes. Vamos já entrar nesse tema, mas a gente, para poder entrar mais diretamente nele, vamos entender o que é essa história de alimentação saudável, né? Porque todo mundo fala em alimentação saudável, mas o que é isso? É igual para todo mundo? Não, é diferente. Cada situação depende muito se eu estou dentro da fazenda, se eu estou fora da fazenda, se eu estou dentro de uma grande cidade e eu só disponho, passo minha alimentação é basicamente dentro de um restaurante, minhas grandes refeições, e depende então, naturalmente. É selecionar, é saber que eu tenho que diminuir a gordura, eu tenho que dar preferência, tirar a gordura trans. O que é essa gordura? Essa gordura que ela é mais sólida, tá? Então é como se o aquela recheio... gordura sendo contra filé, exatamente, aquela do churrasco. Exatamente. E aquela que também é o recheio de biscoitos. Alguns biscoitos que a gente sente que ele é meio que amanteigado, ele tem uma quantidade maior de gordura trans. Então, tirar as gorduras, tá? Tirar também a quantidade excessiva de açúcar, os doces, refrigerantes, bebida alcoólica. Dar preferência aos alimentos mais cozidos, assados, grelhados. Utilizar preferencialmente, eu preciso encher a mão de 5 legumes, verduras e frutas, tá? Então 5 porções por dia, isso seria uma alimentação saudável. Diminuir a quantidade de sal, utilizar sal apenas para cocção, ingerir bastante líquido, bastante água, sabendo-se que a necessidade da pessoa é em torno de 2,5 litros de água por dia, dependendo naturalmente da idade. Isso seria uma alimentação saudável, seja na fazenda, seja fora da fazenda. Não necessariamente que eu tenho que tirar os alimentos de origem animal, não. Na situação da Meire, né, Meire, que a Meire apontou, é uma situação especial, mas não quer dizer que eu preciso estar tirando de fato os alimentos de origem animal. Nós precisamos de alimentos de origem animal que são ricos em proteína, nós precisamos de legumes, verduras e frutas, são ricos em vitaminas, minerais e são os antioxidantes, estão guardadinhos aqui, estão escondidinhos aqui. Eu preciso de gordura também, de uma certa quantidade, então eu vou utilizar um pouco mais de azeite, de óleo, mas óleo seria determinados tipos de óleo. O ideal, óleo de girassol, canola, mas eu não posso, é muito caro, então vou utilizar também de soja. Mas posso acrescentar uma quantidade mais reduzida, já que eu vou utilizar grelhado, forno ou cozido, a quantidade de óleo é muito pequena. Muito menor. Então seria basicamente isso. Não esquecer que o nosso arroz e feijão é uma composição muito bonita, que eu consigo dar uma certa saúde às pessoas, então manter isso. Arroz e feijão é uma mistura muito legal. Não abusar no café, mate, etc. Até mesmo durante as refeições, a gente tem que dar uma reduzida aí. Isso seria uma alimentação saudável. Dentro dessa linha de alimentação saudável, essa história, né? A gente precisa beber muita água. Essa questão de você beber água após, durante durante a refeição e logo após a refeição. Isso interfere no resultado da alimentação? Isso muda o impacto da alimentação? Como é que é? É bom, não é bom? Como é que é isso? A água é um nutriente essencial. Eu falo sempre que a água não tem caloria, não tem lactose, não tem glúten, não tem gordura trans e é vital. E não engorda. E a água é conhecida como um líquido que não tem gosto, não tem cor, não tem odor, mas se você consegue bebê-la e sentir paladar na água em temperatura ambiente, você está antioxidado. E se você bebe a água, e lembrar que água é água, suco, líquidos, existem vários. Então existem várias bebidas que são líquidas, mas que não são água. Algumas contêm água. Quando eu falo água, água, água. E a água, quando passa a ter paladar e bebido com prazer, esse indivíduo, esta pessoa, já está vivendo um estado de reparação maior do que o de destruição. Que bacana, tem uma dica, ó, uma dica Isso é um legal. elemento, porque operacionalizar, colocar em prática tudo que é conhecimento de dieta saudável, sair do ponto 0 para o ponto 1, sair da inércia da sua vida, que é oxidativa, para uma vida antioxidativa, dar esse primeiro passo é muito difícil. E manter-se nesse primeiro passo é mais difícil ainda. Então existe um determinado tempo que a gente usa, chamado uma quarentena. Durante os 40, 45 dias, procure se afastar daquilo que lhe causa, no seu caso em particular, mais agressão. Então, cada pessoa tem um determinado grupo de alimentos que lhe é preferencial
que lhe é de maior uso ou de maior compulsão e que você observa que aqueles alimentos não são protetores. Então, tenta colocá-lo durante os 45 dias em abstinência desses alimentos. O que você vai observar? A pessoa vai mostrar para você uma fisionomia de decepção. O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou comer? Como é que eu vou sobreviver? Isso prova que ele não tem nenhum horizonte maior de conhecimento. Ele é monótono, é repetitivo, está sempre repetindo aquele ato. E isso gera um reflexo condicionado, de você ter várias opções, mas você só enxerga aquele mesmo tipo de alimento. Então, se colocar durante os 45 dias livre daquela situação, você já está afastando a pessoa do perigo da oxidação. Isso já é uma conduta antioxidante. O que é, então, esse bendito alimento antioxidante, né? Quer dizer, é uma identificação aí de pesquisadores mesmo que o brasileiro tem deixado de comer alimentos antioxidantes, isso impactando aí a saúde, ou seja, provocando uma série de doenças, né? São pesquisas que apontam esses dados. O que é o alimento antioxidante? Ele é um alimento que ele protege o nosso organismo contra os radicais livres. Então, vamos lá. Radicais livres. Radicais livres, eu tenho uma molécula e essa molécula tem umas coisas, tem um elemento esse, que tem várias outras coisinhas rodando em torno, que são os elétrons. Determinado elétron, ele escapole por uma reação devida. E esse elemento, que era um elemento importante, que era um elemento bom para o nosso organismo, torna-se o chamado radical livre. E ele vai em busca de alguma coisa para completar aquele que saiu fora. Ele saiu, então eu preciso de encaixar alguém ali. Para ele não ficar sendo tóxico, como se fosse tóxico para o nosso organismo, porque ele acaba agindo sobre determinadas células. E no momento que ele vai em busca disso, ele começa a lesionar as células e fazendo com que essas células se envelheçam, essas células morram e até modificando o DNA. DNA é um elementozinho que tem dentro de uma célula e que modificado pode levar ao câncer, por exemplo. O que eu faço? Eu entro com os nutrientes que são antioxidantes, são elementos que impedem, ou melhor dizendo, que vão dar elementos, que vão dar uma substânciazinha para ocupar o espaço daquele que saiu fora. Então eu ofereço, aí ele vai, capta e ele deixa de ser tóxico, aquele radical livre, ele deixa de ser tóxico, ele deixa de ser livre e agora ele passa a ter alguém em torno dele, então substituindo aquele elétron que foi embora. O que a nossa ideia é? Nossa ideia não, os estudos mostram que à medida que eu ofereço nutrientes que são antioxidantes, eu impeço que esse radical livre venha destruir as outras células, que tenha tempo hábil para destruir. Para você ter uma noção, a gente fala tanto de atividade física. A atividade física é bom para o bem-estar, etc. Tal, mas a atividade física produz também radicais livres. O maratonista está lá correndo, ele tem que estar garantido que ele já tomou o seu suco antes, ele se alimenta bem com as suas frutas, ele está bem abastecido e sabe que logo em seguida ele vai ter que começar a repor com esses nutrientes para impedir que esse radical livre, que foi produzido até durante aquela atividade física, possa começar a destruir as células, promovendo o envelhecimento e até o câncer. Tá? Então, isso não é só com relação à poluição, mas também com relação à atividade física, não só para o estresse. Enfim, vários elementos vão levar à produção de radicais livres. É importante, sim, eu ter os nutrientes, esses tais que vão impedir que essa formação dessa substância comece a destruir as células. Então, isso é muito importante. Deu para... Acho que sim. Eu queria completar um elemento seguinte. Nós vivemos hoje uma alimentação pobre dos protetores, ditos antioxidantes. Então, o outro lado da moeda é excesso do que agride. Então, a primeira conduta é se afaste do que excessivamente lhe agride, que automaticamente você já está aumentando o seu poder de proteção. Os alimentos antioxidantes, podemos dizer que eles são uns antídotos. E a diferença entre um antídoto ser saudável ou se tornar veneno é a dose. Então, muito cuidado que às vezes a gente sai de um zero de alimento antioxidante e passa para um excesso de alimento antioxidante. Então, o excesso de antioxidante pode ter também um efeito pró-oxidante. É por isso que muitas pesquisas ficam, de acordo com o estudo que você faça e com a metodologia aplicada, você pode provar que ele funciona para o bem ou funciona para o mal. Então, o importante é a regularidade.
Se uma pessoa não tem costume de chupar uma laranja por dia, não tem o hábito. Semanalmente ele não chupa uma laranja. E se ele passa a colocar essa uma laranja 1 ou 2 vezes na semana, ele já aumentou o seu poder antioxidante. E se ele reduz uma quantidade diária ou semanal de um alimento gorduroso, ele já reduziu o poder agressor. Então, é como se fosse um diálogo em que você tem que, com a pessoa, dialogar. Reduza um pouco isto e acrescente um pouco isto. Se reduzir drasticamente algo e colocar de maneira intensiva outro elemento, a experiência mostra que isso não passa de 30 a 40 dias. As pessoas vão voltar ao estado anterior. Por isso que essa quarentena, que pode durar 45, 60 dias, de acordo com a adesão das pessoas, é fundamental. É um processo essencial de qualquer proteção. A Mary passou por isso, mas ela vivia uma situação que exigia uma emergência de conduta. Então, ali foi uma situação emergencial. Ela teve que encurtar esse período para chegar ao objetivo, porque o medo da doença, do quadro mais grave, estava ali presente, o perigo estava encostado em você. Ela pôde. Agora, muitas pessoas estão longe, estão perto do perigo, mas não estão percebendo o perigo. Então, é para esse que você tem que saber desarmar e desmontar isso. É um trabalho de evangelização. E porque, assim, né, quando a gente tem uma situação crítica, quando a gente tem uma doença, vamos chamar assim, de alguma forma, a gente é mais compelido, é mais fácil essa atitude da mudança de comportamento, né? Mas no dia a dia, quando a gente está falando só de prevenção, quando a gente está falando só de algo que possa fazer diferença na sua vida, às vezes é mais difícil a atitude de mudança, né? O senhor estava falando, aquele comentário de que antes do alimento tem a pessoa, né? Sim. Antes do alimento tem a pessoa, quer dizer, nada muda se a gente não mudar, né? Se a pessoa não mudar, se não tiver uma atitude que leve... Celeste, sobre o líquido, eu já fiz essa experiência. Quando a gente toma bastante líquido antes da refeição, a gente não sente a necessidade de tomar líquido na hora da refeição. E quando a gente toma o líquido, a nossa digestão para, o organismo vai absorver primeiro os líquidos para depois voltar à digestão. Então, atrasa a digestão. Eu não uso líquido na digestão e eu me sinto muito bem. Outro detalhe, à noite. À noite, eu não faço exercício à noite, tá? Eu faço exercício cedo. Mas à noite, quando eu sinto fome, mesmo depois da refeição, antes de dormir, não consigo dormir com fome, eu como uma banana. Eu não sei o que a banana tem, além do potássio. Ela me dá, assim, uma tranquilidade e eu pego no sono muito fácil. E se por acaso me der uma insônia de madrugada, eu como outra banana. Eu sempre tenho do lado da minha cabeceira uma banana. A banana, A banana é serotonina, um dos alimentos de fonte mais rápida e gostosa de repor o nível de glicose dentro do teu cérebro. Nós ficamos muito preocupados com o nível de glicose no sangue. Mas o que nos move a procurar o alimento doce é o nível de glicose dentro do teu cérebro. Então, quando ele começa a sentir fome, você está com fome, não é porque o nível de glicose no sangue está baixo ou alto. É porque o seu nível, a sua necessidade de glicose no cérebro está baixa. E aí, quando você come uma banana, além dos outros elementos favoráveis, a principal fonte de energia que ela tem é produzir em você um aumento dessa glicose no cérebro. E se você está em fase de dormir, de adormecer, ele te leva a um sono mais rápido e mais profundo e saudável. Existe algum tipo de alimento mais indicado? O pessoal que faz exercício à noite, etc., depois de fazer exercício, vai para casa, precisa comer. Existe algum tipo de alimento mais indicado, né, para essa refeição final? Essa refeição ela não deve ser um jantar. A gente, dependendo do horário, naturalmente, que seja um lanche, ele pode estar utilizando como fonte de carboidrato, pães integrais, frios. E aí depende qual o objetivo dele também, do que ele deseja. Utilizando também determinados sucos, ele pode estar utilizando isso, que vai ser uma forma bem melhor para ele poder ter o seu bom sono, não deixando também de estar utilizando, no caso, as frutas. Então, vai depender, naturalmente, qual é o objetivo que ele pretende com relação a essa última refeição.
Como assim, Mara? Vai depender do objetivo? Do objetivo, porque algumas pessoas estão com o objetivo de emagrecer. Ok. Já outras, o objetivo é hipertrofiar. Então, eu desejo hipertrofiar, então eu posso concentrar um pouco mais de proteína, buscando naturalmente proteína nos alimentos de origem animal, não exagerando naturalmente na carne. Carne não seria a situação, seria o caso os frios, queijo. Agora, se o meu objetivo principal é emagrecer, então eu posso reduzir um pouco mais com relação à hipertrofia, eu diminuo um pouco a quantidade de proteína, esses frios, até mesmo uma carne assada bem fininha, eu já diminuo um pouquinho e concentro mais nos folhosos, nos legumes, nas verduras, de modo geral. Perfeito. Bom, eu já preciso de novo ir para o intervalo, vou para o intervalo e eu vou voltar com a seguinte pergunta. É melhor comer frutas ou tomar o suco? O que age mais rápido, o que é melhor para o nosso organismo, para onde que a gente vai na hora de ingerir esses alimentos. Né? E quando a gente está falando de frutas, a gente está falando de legumes e verduras também. Né? É melhor comê-los puros, direto, ou fazer suco. Como é que é essa história? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero mais.